hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o arcanjo Miguel. E poucos conhecem, mas são três batalhas a qual Miguel travou, né? E as pessoas só conhecem uma das batalhas. E assim, esse é de longe um dos anjos mais poderosos de Deus. Não posso afirmar se ele é tão forte quanto Metatron, mas o arcanjo Miguel, ele derrotou Lúcifer, que na verdade Lúcifer é um codinome, tá? Significa iluminado, não tem nada a ver com o nome do diabo. O nome do diabo é Satã, né? E ele derrotou o Satã. E simplesmente mesmo sendo de uma hierarquia inferior a Satanás, tá? E aí isso gerou uma comoção muito grande no céu. E o que poucos sabem é como essa história originou. Como é que Lúcifer quis se rebelar contra Deus? Né? Como é que aconteceu essa guerra? Será que é apenas um pequeno trecho da Bíblia ou será que tem mais coisa? Pois bem, tem mais coisa e nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Infelizmente, a Bíblia canônica, ela daqui a pouco vai ter dois livros. Vai ser assim. Eu vou resumir a Bíblia para vocês. Vai virar um mantra. Né? Eles vão, cada dia que se passa, eles removem um livro da Bíblia, um versículo. Daqui a pouco vai virar um mantra. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Amor incondicional. Porque eles estão removendo partes importantes da Bíblia. Tu pega a Bíblia católica, ela tem 70 e poucos livros. A evangélica, 60 e poucos. Tu pega as versões etíopes, tem mais de 81 livros. Aí tu vai analisar o contexto moral, ético, filosófico sobre o que compunha a Bíblia. Desde a época da Biblioteca de Alexandria, tinha 300 livros. Então, muita informação está removida. E essas informações são informações importantes, informações de como que ocorreu a batalha nos céus, como que ocorreu o diálogo, o que fez Lúcifer de fato cair. E acredite, campeão, acredite, se você tivesse no mesmo posto de Lúcifer, você cairia também, tá? E de sorte que nós, como humanos, temos a promessa de Deus. Mas se nós tivéssemos naquela época, é a mesma história que o pessoal fala assim: se eu fosse Adão, se eu fosse Eva, eu não pecava. Eu não acho que é por esse caminho, não. Eu acho que você cometeria os mesmos erros do passado, tá? Afinal, errar é humano, né? Essa é uma das frases mais bem ditas por aí. Pois bem, senhoras e senhores, esse e-book, esse PDF, se encontra disponível no nosso veículo de comunicação oficial. É só você ir lá baixar para você poder acompanhar essas aulas. E também eu peço encarecidamente para você ajudar a divulgar esse projeto. Não custa nada você clicar nesse like aí e compartilhar esse vídeo, né? Inclusive um vídeo como esse é muito bom para se compartilhar em família, né? Com suas tias, tios, primos, com a galera que gosta desse assunto, porque o arcanjo Miguel, pouco se é falado na Bíblia, mas ele tem um papel muito relevante, tá? Na minha visão, eu acho que chega a um ponto de ser tão próximo quanto igual ao Metatron, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia. Foram três batalhas, ele guerreou no terceiro céu, e também nós vamos falar sobre, no final desse vídeo nós vamos falar sobre a questão da luta pelo corpo de Moisés. Então é um conteúdo muito bem elaborado, que vai ajudar vocês aí nesse projeto de conhecimento aí. Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, links na descrição. Então você vem aqui, ó, tá vendo? Eu vou só abrir aqui para vocês poderem entender, tá? Quando você vem aqui, tem o nosso veículo de comunicação oficial. Lá, mas pelo celular vai vir direto. E você pode conferir quando tiver abertura de novas vagas. Eu mostro a relação de alunos, o testemunho dos alunos que obtiveram sucesso. Então, o meu trabalho, ele entrega muito resultado. Muito resultado. Eu dou aula para pouquíssimas pessoas e de forma periódica. Eu passo o meu contato pessoal, dou a cara a tapa para cada um dos meus alunos, tá? Então, quem quiser conhecer esse trabalho, nesse veículo de comunicação oficial, você vai se informar um pouco melhor. Pois bem, senhores, falado disso, vamos tocar o barco aqui sobre a história do Arcanjo Miguel. Tenho certeza que vai ser algo gratificante aí para sua vida, tá? Pois bem, o que sabemos sobre o poderoso Arcanjo Miguel a partir do relato do Apocalipse sobre a queda dos anjos rebeldes, né, por Lúcifer? O que nós sabemos sobre ele? Apenas em Apocalipse nós temos o que? Um versículo, não chega nem a ser um capítulo. E em Judas nós temos também aí
um versículo que não chega nem a ser um capítulo, né? Pois bem, esses livros canônicos, né? Eu não vou estar usando os canônicos aqui, porque senão nós vamos falar só que Miguel é arcanjo e acabou, né? A história do arcanjo Miguel está ligada ao relato da queda dos anjos. Deus os criou antes mesmo da criação do mundo. O que ninguém entende é o seguinte, tá? Antes de criar o planeta Terra, antes de criar a raça humana não tem 6.000 anos, como é prescrito pela Bíblia, tá? Você tem que lembrar que cada inversão magnética lembra do relógio Cronos. O que é o relógio Cronos? O Sol, para fazer um ciclo completo nos dias de hoje, demora 24 horas. Agora, se a Terra for infinitamente maior, você vai precisar de um Sol maior e vai demorar muito mais tempo. Então, naquela época, meu irmão, o que para nós é considerado uma semana, para os caras é um dia. A coisa é muito mais longa por lá. Então, os caras não viviam 1.000 anos, eles viviam 1.000 anos, só que numa Terra onde o ciclo do Sol demorava muito mais para executar 24 horas. Então, viviam-se facilmente 3, 4 mil anos. A Terra não tem 6.000 anos. Isso aí é uma perspectiva temporal desta inversão magnética de agora. E outra coisa, segundo a ressonância de Schumann, nós não vivemos em 24 horas, nós vivemos em 16. O tempo já foi abreviado. Tá? Então o que acontece? Se você pegar lá a época de Adão e Eva, a época do dilúvio, para você completar um ciclo do Sol, muitas vezes para nós demorava uma semana. O que para nós é uma vida, para esses caras é o café da manhã. Tá? Só para explicar isso aqui para vocês. Então, são milhares e milhões de anos de fato, tá? Porque realmente ela é muito maior. Não se sabe se os anjos foram criados no começo de tudo, mas que eles vieram antes da Terra e da raça humana, eles vieram, tá? Então os anjos foram criados à imagem e semelhança do Altíssimo, tá? Isso aí é importante dizer o seguinte: os anjos, eles não foram criados uma cópia precisa e exata de Deus, mas eles foram criados para exercer o poder de Deus, divino de Deus. Então cada anjo tem o seu trabalho que exerce a mesma função de Deus, tá? Por exemplo, mensageiros, aqueles que entregam, que vão a Abraão, conversar com Abraão, ó Abraão, Deus lhe considerar um filho, mas eu sou muito velho. Aí chega, por exemplo, naquele pai de João, eu não lembro o nome do pai, acho que é Zacarias, né? Chegou no pai de João e falou assim: ó, você vai ter um filho. Aí João fala: mas eu sou muito velho, minha esposa já está em idade avançada. Aí deixou o Zacarias mudo e surdo, né? E depois, quando nasceu João, que ele voltou a falar, ele voltou a ouvir. E aí, tanto ele quanto a mulher dele deram o nome de João, né? Pois é, meu irmão. Então, o que acontece é o seguinte: esses são anjos que trabalham a favor de Deus. Só que existem outras hierarquias. Por exemplo, existem outros planetas, não é só o planeta Terra. E é necessário alguns anjos. Por exemplo, os vigilantes, os watchers. Esses são os anjos que estão responsáveis pelo desenvolvimento da Terra e de outros planetas. Você tem os sentinelas, são anjos de batalha. Quando é afrontado o poder de Deus, são eles que são acionados. Então, cada um tem as suas hierarquias, tá? Os arcanjos, eles guardam não só o palácio do Criador, mas também guardam, né, os segredos e os poderes divinos e celestiais que compõem a Deus. Eles são protetores. Isso que é dito lá na Torá e também aí em alguns outros livros aí que não são bíblicos, tá? Então olha que coisa interessante, né? É importante lembrar que Deus criou os anjos primeiro que os seres humanos, tá? E claro, eles não estavam em plenitude. Ele revela-se de maneira menor, tá? Quando Deus criou o ser humano, isso é importante eu falar aqui para vocês. Quando Deus criou os anjos, Deus não se revelou como o eu sou. Ele não se revelou como o resplandecer poderoso de Deus. Deus tem 3 formas, tá? Coloca na sua cabeça que Deus tem 3 formas. As pessoas, quando olham para o Flash, conseguem imaginar um homem estando em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque o Flash é tão rápido que ele consegue vibrar e como se ele estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. As pessoas olham para Superman carrega um continente nas costas. As pessoas olham para o Batman, o cara sei lá, os caras olham para tudo que não tem super-herói, né, poderoso, sei lá, vamos pegar aqui o Dr. Manhattan, olha para uns super-heróis poderosos, nossa, esses caras são foda. Quando chega para Deus, não, Deus não tem poder nenhum.
Deus não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é contraditório. Então os caras acreditam em Flash, Aquaman, mas Deus não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É a maior hipocrisia do mundo. E acontece o seguinte: Deus não pode só estar em dois, três lugares ao mesmo tempo, porque ele está realmente de fato. E aí o que acontece? Existe a plenitude magnífica de Deus. Essa plenitude nem os anjos a conhecem. A perfeição divina de Deus não se é revelada aos anjos. Porque se fosse revelado, não tinha queda no céu. Tá? Não tinha nem livre-arbítrio. Não tinha nem livre-arbítrio. Tá? Se a manifestação da plenitude de Deus se exercesse ali no céu, meu irmão, não tinha nem. Até Lúcifer ficava calado. Tá? Então, o que acontece é que Deus se revelou, né, como o Espírito da verdade. Então, quando Deus criou os anjos, o que os anjos enxergaram foi o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a manifestação de Deus em um estágio espiritual que sim, é divino, é grande, mas não é a plenitude suprema de Deus. Então, Deus se fez como o Espírito da verdade, o Ruach Kadosh, e assim criou os anjos. Quando Deus criou os seres humanos eles são carne e sangue. Os seres humanos eles estão presos a uma dimensão. Deus se fez menor, tanto que ao andar pelo jardim do Éden, criou o ser humano como sua imagem e semelhança. Você acha que Deus parece o Morgan Freeman, meu irmão? É isso que você colocou na cabeça? Não, Deus aqui é o Morgan Freeman. Porque as pessoas pensam a mesma coisa. Quando Deus se revelou a Adão e Eva, ele se revelou no formato que se revelou ao mundo, que é o formato de Jesus Cristo. Então Deus, ele se faz menor para que a criatura que ele criou possa ver que ele existe. Então os anjos, por estarem acima da gente, eles contemplaram o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo mesmo diz: ninguém nunca viu a face de Deus. Quando se fala ninguém, não é só os seres humanos, é todo ser assim criado. Mas é o Filho que revela ao mundo. Por quê? Porque tem que se fazer menor para que essas criaturas o vejam. O poder de Deus é tão colossal que não daria, caso ele se revelasse em qualquer tipo de realidade, todo mundo, desde saqueador, de ladrão, todo mundo ia se curvar. Então o que Deus faz? Ele se revela no estágio inferior, né? Faz o processo da criação dos anjos, dos homens, e ensina como um pai ensina. E aí sim passa a haver livre-arbítrio. Aí os seres, por exemplo, imagina que você coloca na sua cabeça que Deus consegue ouvir tudo que você está falando, que Deus sabe tudo que você está fazendo. Você não vai conseguir viver direito. Você vai ficar, sabe? Eu vou pegar um copo d'água. O copo tá errado. Você botou o copo muito na beirada. Deus está falando no seu ouvido. Meu, não ia ter livre-arbítrio. Então ele se faz menor para que a criação possa viver. Deus não precisa de anjo, não precisa de ser humano. Você tem que entender que Deus é mais forte que Dr. Manhattan, mais forte que Superman, mais forte que o Flash. Se você acha que a velocidade do Flash é rápida, você não conhece o resplendor de Deus. Você acha que Superman, Dr. Manhattan é forte, você não conhece o verdadeiro poder de Deus que está além da compreensão humana. Tá? Então é isso que é importante. Então, ó, Deus nunca se revelou face a face, nem mesmo com o São Miguel do Arcanjo, tá? Pois, né, isso obstruiria a liberdade angélica. Deus é uma verdade, um Ruach Kadosh, o Espírito Santo, tão atraente que, uma vez contemplada, eliminaria a capacidade das criaturas de escolher. Ou seja, se revelado a face de Deus, ninguém vai deserdar. Ninguém vai opinar por conta própria. Tá? O motivo da rebeldia e rebelião no céu é porque Deus não se contemplou em sua potência máxima, mas sim se fez menor ao entendimento dos anjos. Tá? Miguel, o significado de Miguel é quem é como Deus. Esse é o significado de Miguel. É considerado no judaísmo o mais importante dos anjos, isto é, o primeiro de todos. Então, no judaísmo, na cultura judaica, se é familiarizado que Miguel é o anjo mais importante, não é o mais forte, é o mais importante, e é o primeiro anjo de todos. Isso na cultura judaica. Existem outras culturas que não são canônicas do Talmud, que também fazem parte do judaísmo. É a mesma coisa. Você tem a Bíblia canônica e você tem os apócrifos. No judaísmo, você tem o judaísmo canônico e tem os apócrifos. Alguns apócrifos fazem menção referência ao primeiro anjo Metatron, como também existem na versão canônica menção referência ao arcanjo Miguel. Tá? Então você tem
partes canônicas e partes que não são canônicas, tá? Daí o seu título de arcanjo, constituído no grego por arché, o que vem primeiro, e ângelos, o mensageiro, né? Portanto, Miguel é o anjo do princípio, o anjo que veio primeiro, tá? Esse é o significado em grego, tá? Em latim, o anjo que veio primeiro, ok? E observe que o sufixo el, né? Por exemplo, Miguel, Gabriel, né? Rafael, esse sufixo el no final de cada nome, né, de anjo significa divino ou divindade. Eles são os mensageiros e agem em nome de Deus. E foi esse o modo encontrado pelo judaísmo para aproximar Deus da criação divina. Então, que é outra coisa, visto que era proibido pronunciar o nome de Deus, o que poderia ocorrer em idolatria? Os judeus eles proibiram de pronunciar o nome de Deus, o Deus que é plausível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse sim, não era possível pronunciar este nome. Não é o nome verdadeiro de Deus. O nome verdadeiro de Deus nem os anjos sabem, porque é um resplendor absoluto em sua essência. Nenhuma criatura consegue assim pronunciar, nem mesmo os anjos. Né? Então, o nome e a plenitude de Deus no Espírito Santo, o Kadosh, é um, e na terra, palpável aos homens, é outro. Tá? E acontece o seguinte, para você poder entender. No judaísmo, eu só não lembro o nome, eu só não vou lembrar o nome da cidade. Mas teve um período que a galera começou a usar o nome de Deus. Em vão, usar o nome de Deus. E aí os caras eles chegaram a um ponto que eles acreditaram que eles eram divinos, que eles eram o povo de Deus, e que poderiam pecar, que nada iria acontecer a eles. E aí era só pedir perdão para Deus. Então eles cometiam pecados, e na hora que eles cometiam pecado, eles falavam o nome de Deus. Ah, me perdoe, Deus, porque eu tô pecando, não sei o quê. E aí a cidade inteira começou a fazer esse movimento de usar o nome de Deus para poder se livrar dos pecados. Só que aí o que começou a acontecer? Começou a vir uma maldição. Começou a vir pragas, lepra e tudo que você pode imaginar para a cidade. E aí o sumo sacerdote chegou à conclusão que as pessoas, por estar usando o nome de Deus, e aquele momento, e as pessoas iriam, cada vez mais blasfemando o nome de Deus, iriam amaldiçoando a cidade. E eu acho que isso ocorreu, cara, se não me falha a memória, foi lá na antiga Babilônia, com os sacerdotes antigos, né, bem antiga, coisa bem antiga mesmo. E aí eles mudaram, eles não conseguiram fazer as pessoas pararem de pronunciar o nome de Deus, eles mudaram a língua. E aí o hebraico, que é a língua mais antiga do que o aramaico, sofreu umas 500 reformas ortográficas. Tanto que uma hora você pega o nome de Jesus, eu sou, outra hora é João, outra hora é Cabrito, e aí ninguém consegue saber mais nada, porque o negócio já passou pela terceira, quarta, quinta reforma ortográfica. Isso naquela época, fora os dias de hoje. Por isso que tu pega as línguas antigas, de 3, 4 mil anos atrás, você não entende nada, não tem nada a ver com os dias atuais. Então dizer para as pessoas que você conhece o nome de Deus é um vão engano. Porque lá no passado os caras já trocaram o nome e foram alterando a coisa, para que ninguém assim blasfemasse. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ah, mas o nome é Yahoo, o nome é Yahvé, o nome é Ial. Meu irmão, você pode falar o que você quiser. O que você quiser. Mas eu garanto para você que ainda você nunca vai chegar nesse nome, cara. Os nomes que você conhece fazem referências antigas, mas não tão antigas como você pensa. Não tão antigas como você pensa. É só você lembrar que a letra Y foi inventada há 50 anos atrás. Só para deixar isso bem claro. Letra J 500 e o Y há 50 anos atrás. Então assim, não fica... Deixa eu voltar o foco da câmera aqui. Não fica nessas paranoias de nome não, tá? Mas o nome ele significa um divino, divindade, tá? Inclusive o nome do diabo é Satã, Parará, Poruru, Coelhinho da Páscoa, 1, 2, 3, ele. Eu não vou pronunciar aqui, me retiro a pronunciar esse nome, tá? E aí, olha que coisa interessante. Vamos começar a pegar as batalhas de Miguel, o arcanjo aqui, tá? E houve batalha no céu. E os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Você percebe que o diabo, tá? Ele é um dragão. O que é um dragão? É um réptil. É um réptil divino. Vai pensando. Anjos contra anjos, tá? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado é caído, tá? Jogado. O grande gradão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, ele foi jogado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele, tá? Por isso que tem toda praga nesse planeta, cheio de anjo caído aqui. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de Deus e o poder do Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o quão diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Vocês não têm ideia. Todo mundo passa despercebido aqui. Mas o diabo, ele é o acusador. Eu acho que vocês não entenderam ainda. O que é o acusador? A cultura judaica, eu só não vou lembrar o nome, cara. Eu me peço perdão se você é judeu aí, você me corrija aqui embaixo pelo nome. A cultura judaica, eles têm um dia de expiação. Um dia de expiação. E na cultura judaica é o seguinte: o diabo, ele vai lá para os portões do céu, né? Para apontar os erros dos seres humanos. Para que Deus assim destrua os seres humanos. Porém, por causa das boas ações, por causa daqueles que creem no Criador, Deus decide adiar a destruição da humanidade por mais um ano. Tem uma regra mais ou menos como essa. O diabo, ele é o acusador. O tempo todo ele está acusando. O tempo todo. Inclusive, mesmo antes de cair do céu, ele assim já o acusava. Tanto é que o nome Satã, né, que antes era divino, né, hoje passou a ser acusador. A tradução de Satã é acusador. Acusadores. Então você imagina uma pessoa que fica te acusando. Imagina você está trabalhando numa horta, e aí você, sem querer, você tropeçou e caiu em cima de uma horta. Aí veio lá, aí esse acusador estava do seu lado, ele viu que você caiu em cima de uma horta, ele vai lá no dono da horta e fala assim: ó, aquele cara ali, ele caiu em cima de sua horta, ele estragou a sua horta, deu um prejuízo financeiro para sua horta, ele não está fazendo a função dele perfeita. O cara fica te acusando, te acusando. E Deus, ele tem ele tem a consciência, né? Ele tem a onisciência, ele sabe que você tropeçou. Mas Deus perdoa, o diabo não. E ele fica falando assim. Aí depois passa mais um dia, volta o diabo em Deus. Ó, tá vendo aquele cara lá? Ontem ele fez isso. Você não vai fazer nada contra esse cara? Não é possível que você vai deixar esse cara tropeçado em cima da sua ordem. Então ele fica acusando. Fica acusando. O tempo todo ele fica acusando. Ele é o anjo mais acusador que existe. Por isso que é dito que foi feita festa no céu. Porque quando ele foi tirado do céu, olha o que aconteceu. Olha só. Né? E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Foi uma festa. Por quê? Porque o acusador de nossos irmãos, dos anjos, o acusador dos anjos, né, foi derrubado. Né? Ou seja, já que nos acusava dia e noite. Então você imagina, você tem os Watchers, que são anjos vigilantes, que ficam vigiando os planetas, por exemplo, o planeta Terra. Eles são os anjos responsáveis por acompanhar o desenvolvimento da raça humana. Aí vem lá a Lúcifer, olha para um Watcher, o cara, sei lá, deixa alguma coisa passar. Ele vai lá para Deus e cochicha. Chega lá o Malak, o mensageiro, para falar para as pessoas do passado seguirem o bom caminho, né? Aí, ó, também aquele cara lá não fez o serviço bem feito, né? Se tivesse feito o serviço bem feito, aquele cara não teria pulado da ponte. E fica o dia inteiro acusando, meu irmão. Então, assim, eu adotei uma filosofia de vida muito interessante. E qual filosofia de vida que é essa? Eu só vou ver uma coisa aqui, tá? E eu vou falar para vocês. E qual filosofia de vida que é essa? É o seguinte: eu não fico perto de pessoas que falam mal ou acusam. Existe uma regra, na minha casa, eu comprei um quadro lá no Mercado Livre, tá? 1,5 m, 1,20 m mais ou menos de largura. E existe uma regra que ela nunca deve ser quebrada na minha casa. Nós não blasfemamos, nós não falamos mal de ninguém e nem resmungamos, tá? Nem resmungamos. Se a gente tiver uma coisa que a gente tem que resolver, nós vamos usar uma conversa civilizada. Mas assim, falar mal de uma pessoa dentro da minha casa, eu não falo. A pessoa pode ser o demônio, eu não falo, cara. Porque a palavra tem poder e quando você fala mal de alguém, você maldiz uma pessoa, você está amaldiçoando a pessoa, essa maldição, ela volta para você. Que é o campo eletromagnético, você está amaldiçoando a si mesmo. Quando você fala mal de alguém, a coisa volta para você e volta muito pior do que era antes. Então não falo mal de ninguém, tá? Eu dou um exemplo, ó, esse cara fez uma coisa errada, a gente não pode agir dessa maneira e tal, mas eu não faço. Então,
eu sei disso por quê? Porque esse é o logos operandi do acusador. O diabo, ele é o verdadeiro acusador. Então, se eu chego perto de alguém que fica acusando, eu saio fora. Eu já perdi muita amizade assim. Chegava num lugar para poder comer um churrasquinho, tomar uma cerveja, a pessoa, em vez de falar de alguma coisa legal, ficava desprezando, menosprezando outras pessoas. Ó, fulano agora tá embuchada, tá grávida. Ó, tal pessoa perdeu o emprego. Meu irmão, eu saía fora. Eu dava uma desculpinha de 15, 20 minutos e pulava fora. Porque simplesmente não vale a pena. Esse tipo de pessoa, para mim, é vazia. Espiritualmente é vazia. Não vale a pena, tá? Então é uma filosofia de vida que eu trouxe para mim, para minha família, e que tem a ver com a Bíblia. Por quê? Porque eu não quero um acusador na minha casa e também não quero viver com acusadores, né? Então é mais ou menos essa é mais ou menos a perspectiva, tá? A palavra Miguel ele vence a serpente, claro, né? Mas tem outras batalhas que eu vou falar aqui. A palavra hebraica seraph é plural da raiz saraf, que significa abrasador e ardente. Saraf é encontrado diversas vezes na Bíblia hebraica, traduzido como serpente abrasadora ou serpente alada, tá? Você tem que colocar na sua cabeça, o diabo ele é a antiga serpente. Miguel lutou contra o dragão, que também é uma serpente com asas. E você pode colocar o quê? O que é um serafim? Todo mundo acha que Lúcifer é um querubim, né? A Ivete Sangalo, ela virou o sumo sacerdote da sabedoria humana. Ela colocou lá, meu anjo querubim, lanche do meu cheiro, meu anjo que... Aí todo mundo acha que o diabo é um querubim. Porque viu uma mulher lá com um retetê lá e enfiou essa porcaria de querubim. E aí até padres e pastores ficam nessa canguiço achando que Lúcifer é um querubim. Meu irmão, eu não sei que querubim que é esse. Lagarto, querubim lagarto, eu não faço a menor ideia. Então o diabo ele é um serafim. Serafim. O serafim é uma alta hierarquia angelical, uma alta hierarquia. E não só uma alta hierarquia, como ele também governava e ele era o representante oficial. O que é um serafim? É uma serpente alada. Então o anjo que tem o formato de serafim, ele tem o formato de um dragão alado, de um dragão brilhante, de um dragão divino. Esse é o formato. Se você pega um dragão, tenta pegar um dragão e transformar num ser humano. Onde é que você vai chegar? O dragão é um réptil. Imagina um ser humano réptil. É um réptil, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, liano. Eu tenho que falar assim, infelizmente. É um réptil, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, liano. Né? É isso. E isso é o diabo. Ele é um serafim. Ele é um dragão. Tá bom? Esse é o formato. E aí os seus filhos, que na verdade foram um processo genético criado por ele, ok? Você pega aí deuses mesopotâmicos, você vai entender o assunto, já falei sobre isso. Aí tem aquela origem dos discos voadores, de outras raças. Por exemplo, a raça alienígena dos draconianos. O que é o draconiano? São seres altos, répteis com escamas, só que são brancos. Tu pega lá a raça alienígena dos réptil parará pururu coelhinho da Páscoa lianos. São seres altos com uma carapaça, parecendo um jacaré. Um jacaré humano, né? É basicamente isso. Todos esses descendentes da criação do diabo, tá bom? Só para deixar isso bem claro aqui para vocês, que o diabo ele não é um querubim, ele é um serafim, ele é um dragão, tá? É isso que eu preciso que você entenda aqui, tá bom? Seraph também, né, é uma referência ao animal que enganou Eva em Gênesis. Então, assim, é dito que quem enganou lá no Jardim do Éden foi o próprio diabo, tá? E aqui tem uma estátua de Arcanjo Miguel, né, exercendo a sua justiça divina contra Lúcifer, né, e precipitando ele no abismo. Ó. Isso aqui lá em Veneza, tá? Numa igreja jesuíta aí. Pois é, então aqui tem algumas coisas. Aí vem umas partes importantes que eu preciso falar para vocês. O que poucos sabem, ok? O que poucos sabem. O padre exorcista espanhol José Antônio Forteia, no livro História do Mundo dos Anjos, olha que interessante esse livro, tá? Destrincha essa impressionante história, colocando a rica teologia angélica dentro de uma obra literária, para explicar que São Miguel, mesmo sendo de uma hierarquia inferior, é aclamado como príncipe da milícia celeste. Ele colocado na boca de um anjo colocado na boca de um anjo a seguinte narração. Só lembrando para vocês, Lúcifer ele é um serafim, Miguel ele é um arcanjo. Serafim é uma hierarquia acima dos arcanjos.
Então, o diabo ele não é um ser burro. Não é burro. O diabo ele é um serafim. E o que acontece com o serafim é o seguinte: pô, eu vou travar uma batalha contra os anjos, o meu oponente é um arcanjo. Eu sou um serafim, eu vou dar cabo nele. Foi por isso que Lúcifer. Você acha que Lúcifer ia travar guerra contra tronos? Não. Por que ele não vai travar guerra contra tronos? Porque é a hierarquia mais alta de anjos que existe. É óbvio que não. Você acha que ele vai travar guerra contra os santos sentinelas? Que são o puro poder de Deus? Não. Ele vai travar guerra com os anjos que ele sabe que ele pode vencer. Então, ao travar a guerra com Miguel, ele já tinha na cabeça que ele ia ganhar. Só que Miguel, ele fez algo que eu vou falar aqui agora. Dentre os anjos fiéis a Deus, no meio de todos dessas lutas, um se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas de uma fé superior. Lembra que a fé move montanhas? Foi ele quem manteve mais viva a chama da fidelidade nos piores momentos de batalha. Quando tudo estava escuro e parecia que a metade dos anjos iria se rebelar. É dito na Bíblia que um terço dos anjos se rebelaram contra Deus. Só que a verdade é que naquela hora, metade ia se rebelar. Metade de todos os anjos, nós estamos falando de bilhões, iriam se rebelar contra Deus ali. Metade, eles iam perder aquela guerra e já iriam se rebelar ali. Metade. Só que aí o que aconteceu foi que, né, Miguel se destacou por isso. Foi destacado, né, no meio dessa loucura toda a sua fé, que iluminou a muitos. Foi ele que no momento mais escuro, na hora mais terrível, no qual os anjos começaram a duvidar. Por quê? Se os anjos estão perdendo a guerra para o diabo, poxa vida, pensa comigo, eu tô do lado de Deus. Vamos lá, pensa que o anjo é burro, pensa uma coisa. Eu tô do lado de Deus, ok? Aí eu tô guerreando para Deus, o ser mais poderoso do universo, mais sábio e tudo. E eu tô perdendo a guerra e Deus não pode fazer nada por mim? Ah, pau não vai se fuder. Eu pensaria assim. Qualquer pessoa pensaria assim. Então, os anjos, eles pensaram assim: pô, eu tô perdendo a guerra, cara. Tô perdendo a guerra. E Deus, eu tô servindo para Deus. Deus não pode fazer nada, não sei o quê. E aí, eles já estavam duvidando do poder de Deus, naquele momento. Só que Miguel, ele conseguiu fazer com que todos os anjos, a grande maioria, não se rebelasse. Eu não sei se foi um discurso, se foi o poder que Deus assim o concedeu, mas ele conseguiu convencer, tá, pelo menos 2/3 a não fazer besteira, e conseguiu vencer, virar a batalha, o jogo, e vencer o diabo. Tá? Como que isso ocorreu no céu? Não faço ideia. Mas eu presumo que não só foi o poder de Deus que ecoou em Miguel, como também, lembra de Sansão? O que Sansão é? Sansão é um cara comum. Sansão não tem poder. Nunca teve nem terá. O voto de Nazireu de Sansão não tem nada a ver com poder. Deus deu poder ao povo de Moisés. Os soldados de Moisés tinham mais força que Sansão. Tu pega os soldados de Moisés, é dito que um soldado de Moisés valia por 1000 homens. Rasgava bois no meio. Os caras estavam guerreando contra gigantes, meu irmão. Imensos. Os caras eram muito mais fortes que Sansão. Muito mais. Pega lá, vai pegar Êxodo, você vai ficar assustado com os cara guerreando, meu irmão. Os cara guerrearam até com descendência de anjo. Então, não vem falar pra mim que Sansão era forte, você não conhece o exército de Moisés. Só que aí entra um pequeno detalhe. Né? Qual detalhe que é esse? Sansão entregou a sua vida por inteiro a Deus. Entregou a sua vida por inteiro. E Deus tinha um propósito para Sansão. Tanto é que todo mundo acreditava que o poder de Sansão ficava no seu cabelo. Quando cortaram o cabelo, Sansão perdeu o seu poder. Porém, quando Sansão foi levado ao palácio para ser humilhado, foi até cegado, quando ele foi levado para ser humilhado, ele falou assim: Deus, me perdoe por todas as coisas da qual eu fiz. Eu peço que pelo menos me deixe honrá-lo e fazer com que essas pessoas que assim blasfemam sobre o seu nome possam estar sepultados. E aí, naquele momento, mesmo sem cabelo, a força de Sansão voltou e ele conseguiu empurrar 2 colunas, como se fosse aquela coluna de Hércules, e conseguiu desabar um edifício inteiro. E ali foi a sua lápide e daqueles que blasfemavam contra Deus. Ou seja, não foi o cabelo de Sansão que deu força para ele, mas foi a força. Então, você não sabe disso, mas quando você está em sintonia com Deus, quando você verdadeiramente, a sua fé
ela se entra em contato, em sinergia com Deus, você move montanhas. Meu irmão, uma pessoa que está amando de Deus, ela faz verdadeiros milagres. Quantas batalhas que amando de Deus, os caras não viraram o jogo? Teve uma batalha em Portugal, que foi contra, acho que foi contra o exército espanhol. Os caras não tinham mais ninguém ali, ó. Tava, tipo, acho que não foi o exército espanhol, eu não lembro bem qual foi a batalha, mas basicamente era uma minoria de portugueses, os caras bateram todo mundo, meu irmão. Então, assim, aquele que está com Deus é fortalecido pela fé. As pessoas acham que fé é isso. Não, o que é a fé? A fé é uma frase, né? Toda vez que eu tiver numa briga, eu vou falar assim, 2x, que tudo vai parar. Não, a fé, meu irmão, ela vai fazer com que todos os átomos do seu corpo vibrem na frequência de Deus. A fé vai fazer com que o seu espírito vibre na frequência de Deus. A fé, ela vai abrir um caminho imediato perante o Criador. E dali o Criador vai te mandar força, vai te mandar sabedoria, vai te mandar tudo que é necessário para vencer o mundo. A fé é o que faz mover montanhas, é o que faz os caras caminhar na água, é o que faz os caras reviver mortos. Esse é o poder. Você está entrando em sincronia com Deus. Hoje em dia, pelo sumo sacerdote Gretchen, né? Porque assim, se botar Gretchen para ensinar a Bíblia para os católicos, ou colocar a Rita Lee para ensinar para os evangélicos, é muito melhor, vai ter mais sabedoria. Porque, meu irmão, se você não está disposto a entender o que é Deus, você nunca vai entender. Então o que acontece? Os católicos, eles não entendem o que é Deus. Para eles, Flash e Superman é mais forte que Deus. Os evangélicos, depois daquela lorota danada lá do Martin Lutero, né, eles simplesmente, é teologia da frustração, teologia do enrabamento, é um saco aquilo ali. Então você tem que entender o seguinte, o Deus, o ser divino e espiritual, existe uma conexão chamada orar-ação. O que é uma oração? O que é uma oração? É um ponto, segundo o latim, é um ponto de conexão que você faz com o divino. Você pode orar o diabo, se quiser, você vai entrar em contato com ele. Agora, eu falo, quando você ora ao Criador, você está destravando todos os empecilhos possíveis, está indo direto ao Criador. E por isso que Moisés... Você lembra a guerra de Moisés? Meu irmão, os caras iam guerrear contra Moisés. Aí o sumo sacerdote falava assim, antes de ir pra guerra, vocês têm que orar, tem que fazer o jejum, tem que fazer não sei o quê. Aí os caras iam pra guerra e ganhavam. Aí teve uma família, que eu não sei o nome de quem, falou assim, meu irmão, nós somos, acho que 10 mil soldados. Nossos oponentes são apenas 800. Né? Vamos pra guerra, vamos pegar que agora a gente tá perto deles. Aí um falou assim, não vai. Você tem que orar para Deus, tem que perguntar ao sumo sacerdote. Deus tem que confirmar a nossa vitória e não sei o quê. Não, que isso, cara. Vamos lá. 800 caras só. Eles foram guerrear contra um exército. Tipo assim, os caras batendo em gigante, batendo em tudo. Aí uma parcela daquele exército foi guerrear contra os caras. Perderam. Aí o filho do cara voltou de cavalo e voltou no desespero, porque eles perderam. E ali todo mundo foi banhado de sangue. Então você imagina o seguinte: é o poder da fé que capacita o homem a fazer o impossível. É isso que você precisa entender. Então não pensa você que fé aqui é a história da carochinha. Aí porque Miguel tinha fé. Ele pegou o celular, falou assim: Zap zap de Deus, tô na fé. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda que fé é uma conexão direta que você faz com Deus, assim o tendo, né, em força, em virtude, em glória, tá? Pois bem, continuando aqui. Tivemos várias batalhas. A segunda batalha no céu. No mesmo momento que o dragão ameaçou... Isso aqui acontece o seguinte. O dragão, ele perdeu a primeira batalha, né, no céu. Ele perdeu a primeira batalha. Foi precipitado no chão, na terra. Depois ele reuniu forças e voltou para o céu para guerrear novamente. Tu lembra de Batalha de Nuremberg? É mais ou menos a mesma perspectiva. Ele reuniu forças, reuniu tecnologia e foi guerrear no céu, tá? Só que aí, neste momento que o dragão ameaçou se lançar de novo em direção ao mundo angélico, que é as camadas do céu para cima, Miguel, o arcanjo, desembanhou a sua espada contra ele. Satã, em um gesto de desprezo, deu um impulso para se jogar em direção aos anjos. E Miguel, sem duvidar e com um gesto instantâneo, cravou-lhe a espada no coração. A verdade enterrada no próprio coração do diabo teve efeito fulminante. E o imenso dragão ficou com seus pés colados no chão, como se não pudesse levantá-los nenhum milímetro.
Parecia que havia batido com um muro. Essa espada era tão forte, né, que parecia um peso de uma muralha de granito em cima do dragão, tá? Então o que acontece é o seguinte: ele reuniu forças e tentou novamente, assim como Nihonji tentou entrar nos céus, assim como Batalha de Nuremberg, são guerras de anjos tentando entrar no céu, ele tentou entrar no céu de novo. Ele reuniu forças. Isso na era pré-diluviana. Sabe a Via Láctea? Quando você olha para a Via Láctea, você vê uma Via Láctea bonita, aquilo ali é uma rachadura. Não, eu vou colocar a imagem aqui, peraí. Via Láctea. Láctea. Deixa eu pegar aqui. Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, tá? Sabe a Via Láctea? Que vocês olham para ela, bonito, a Via Láctea, não sei o que tal. Sabe, deixa eu pegar a imagem aqui. Essa aqui, ó, Via Láctea. Sabe essa que você consegue ver ela nos céus? Isso aqui é uma rachadura no domo. Coloca na sua cabeça, é uma rachadura no domo. E todos esses pontos brilhantes na rachadura são os anjos que assim foram aprisionados na segunda camada do céu. Olha aqui, ó. Então nós temos a rachadura e esses pontos mais brilhantes na rachadura é os pontos onde se intensificaram os anjos, ok? Então para vocês entenderem que a Via Láctea é uma rachadura no céu e isso aqui de, você está ficando doido. Pois é, meu irmão, esse canal aqui é disso. Esse canal aqui não é canal da NASA, né, meu irmão? Aí você já apertou demais. Então, basicamente, houve essa segunda batalha. Na segunda batalha, que houve a rachadura da Via Láctea. E aí, para vocês terem ideia, o plasma, a parte vitrificada do céu, que é um tipo específico de vidro, super resistente, teve esse rasgo tão profundo que quando caiu na Terra, ele virou areia. Porque se você pega areia e aquece a uma certa temperatura, você transforma em vidro. O plasma transforma vidro em areia. E aí nós temos o deserto do Saara, nós temos o Oriente Médio, que é areia. Por quê? Porque a Via Láctea foi naquele momento de batalha, aquela areia caiu ali na Terra. Só para aquele vidro foi transformado em areia. Por isso que tem aquele deserto. Se você olhar a história paleontólica, a história paleolítica, lá no Oriente Médio não era para ser areia. Nunca foi. O deserto do Saara não era para ser areia. Virou areia, né? Então é isso que é importante de ser falado aqui. Então teve essa segunda batalha e nós tivemos a terceira batalha que foi pelo corpo de Moisés. Lembra que Moisés tinha chifres, tá? Quem que era o cara que desenhou o Miguel? Eu vou lembrar o nome do pintor aqui. Mas Moisés tinha chifres. E Moisés, ele é o acusador da humanidade. Ele exerce a mesma função que o diabo exercia nos céus, tá? Miguel disputa o corpo de Moisés. Isso é em Judas, tá? Da mesma forma como alucinados inconsequentes não apenas contaminaram o próprio corpo, mas rejeitam todas as autoridades instituídas e caluniam os seres celestiais. Lembra que tem dois Judas, tá? No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar que o Senhor te repreenda. Ou seja, nem mesmo o arcanjo queria blasfemar ou caluniar. Perceba que calúnia, acusação é uma coisa muito séria, né? E limitando-se a dizer ao inimigo que o Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente, né, difamaram tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, o que Judas está falando aqui é que os seres humanos, nem na batalha contra Satanás, Miguel ousou blasfemar, acusar, nada disso. Mas o homem que veio do pó da terra, esse assim, o tempo todo está caluniando, está acusando. Inclusive, os caras que perseguiram Jesus eram todos caluniadores, acusadores. Acusavam, inventavam coisas sobre Jesus o tempo todo. Se Jesus bebia vinho, era beberrão. Se Jesus não bebia vinho, ele estava endemoniado porque não tinha nada no seu corpo. Os caras eram o tempo todo acusando. Filhos, por isso que Jesus Cristo mesmo diz: vós tem como pai o diabo, vós tem como pai o acusador. A tradução em hebraico é essa: vós tem como pai o acusador, aquele que foi homicida desde o começo, tá? E não há verdade sequer nele. Não pense, aí tem uma outra frase que é interessante: não pense que eu vos acusarei diante do Pai.
Quem vos acusa é Moisés, em quem tens depositado a vossa esperança. O que acontece é o seguinte, Jesus Cristo ele veio para salvar. A lei ela veio para condenar. Só que a lei ela é necessária para uma conduta de vida, para você não virar um Neandertal. Se você quer respeitar os limites entre seus irmãos, você tem que seguir a lei. Agora, existe a lei mosaica e a lei de Deus. A lei de Deus ela é cravada em seus corações. Você não vai querer fazer o mal ao seu irmão, porque seu irmão pode fazer mal a si, a você também. Você não vai querer pegar a mulher do cara, do seu amigo, ou seja lá qualquer for mulher, porque ela já é casada. Você não vai querer se você já é casado. Então, são coisas que estão presentes na vida da pessoa e que vale muito a pena. A proposta do vídeo de hoje é apenas dizer para você e explicar para você uma coisa que é extremamente importante, tá? Uma coisa que é extremamente importante. Que Miguel, ele travou 3 guerras contra o diabo. Moisés, não é que Moisés é o demônio, Moisés é o diabo. Não. Moisés, ele foi um profeta de Deus. Foi um profeta de Deus. Só que o papel de Moisés não era trazer a salvação, mas trazer a lei para os homens, para que os homens assim entendessem. Então, Moisés teve um papel fundamental na história da humanidade, mas ele não é o Salvador. A galera deposita em Abraão, deposita em Moisés, como se eles fossem os salvadores. Não, não são. O Moisés é um profeta. Abraão é considerado como um profeta, mas não é o Salvador. Existe uma diferença, entendeu? Isso que é importante entender. Mas o Miguel, ele trata-se de um anjo que venceu. E essa história ela é muito maluca, porque tu pega um arcanjo que não era lá grande coisa, os caras perdendo a guerra no céu, anjo começando a duvidar do poder de Deus porque estavam perdendo a guerra, me vem um arcanjo, como se fosse o rei Davi. Como se fosse o rei Davi. Os caras, tipo, eu pensei, Golias, um monstro colossal, que era o diabo, né, um dragão alado, poderoso de seus anjos. Imagina você guerrear contra arcanjo, meu irmão. Ó, imagina você guerrear contra. Não é arcanjo, não, é serafins. Imagina você guerrear contra a batalha que vai ser. E aí me vem um lá de baixo, um menorzinho, que é Miguel, e derruba tudo, meu. Como da mesma forma que Davi deu cabo em Golias, matou Golias, Miguel deu cabo no dragão. Tá? Então fica aí essa história para vocês. Esse e-book está disponível lá no nosso veículo de comunicação oficial. E também peço para deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações. E claro, quem quiser conhecer meu trabalho, quando for abertas as vagas, você vai saber por lá, tá? Então assim, e outra coisa, verifique se você está inscrito no canal e também ative aquele sininho lá para ver se os vídeos chegam para você, tá bom? Fique na paz.